Vamos falar agora sobre dois enlaces locais, enlaces Ethernet e enlaces Wi-Fi. Iniciando pelo enlace Ethernet. O enlace Ethernet foi padronizado pela I3E no documento I3E 802.3 e oferece um serviço de entrega de quadros do tipo melhor esforço. Isso significa que ele tenta realizar a entrega, porém não garante a entrega dos quadros. Não possui uma conexão estabelecida entre origem e destino e não possui mensagens de erro nem confirmações de recebimento. Os quadros recebidos com erro, no entanto, são verificados e, caso o erro seja detectado, esses quadros são simplesmente descartados. A origem, o remetente dos quadros, não fica sabendo da ocorrência do erro, consequentemente, não existe retransmissão de quadros com erro. Então, basicamente é o seguinte: o remetente envia o quadro e, a partir do momento que ele enviou o quadro, ele assume que o quadro chegou sem problemas. O destinatário, ao receber o quadro, verifica se esse quadro possui erros ou não. Se ele possui erros, o quadro é descartado. Se ele não possui erros, então ele é entregue para as camadas superiores. Por que não realizar a verificação, a confirmação do recebimento correto? Pela confiabilidade que existem nos enlaces Ethernet e pelo overhead, ou seja, pela perda de vazão de dados de aplicação que estaria adicionando esses quadros. Sempre que a gente adiciona mecanismos de confiabilidade, mecanismos redundantes para confirmação de entrega, nós estamos adicionando um tráfego na rede. Esse tráfego causa um impacto no desempenho total da rede. Então, como nós temos enlaces bastante confiáveis e a taxa de erros é muito baixa, não justificaria se adicionar esse overhead, se adicionar esse controle, se adicionar essas mensagens extra para a ocasião rara de erros de transmissão de quadros. Um quadro Ethernet possui um tamanho máximo de 1.500 bytes e um tamanho mínimo de 46 bytes. Aqui nós temos uma imagem, né? Uma figura contendo os campos de um quadro Ethernet. Inicia-se por um cabeçalho da camada física, né, por dois campos que são adicionados pela camada física, que servem para sincronismo de relógio e para delimitação do quadro. Então, primeiro se tem 7 bytes contendo zeros e uns, né, uma sequência de 01, 01, 01, 01. Ao receber esse quadro, né, essa parte do quadro, ao receber esse campo, o destinatário consegue sincronizar o relógio, para conseguir identificar onde inicia e onde termina a sinalização de um bit, né, o tamanho de representação de cada bit no meio físico. Então isso serve para sincronização de relógios entre remetente e destinatário. Após esses 7 bytes então de sincronismo, existe um byte que serve como um delimitador de quadros. Ele indica o início do quadro de enlace propriamente dito. O primeiro campo realmente de enlace, então, né, o primeiro campo do cabeçalho de enlace será o endereço MAC de destino, né? A gente chama de MAC address. Então, o MAC address é formado por 6 bytes, né? Nós vamos analisar ele logo em seguida. Então, a primeira coisa é qual o endereço de destino deste quadro. A segunda informação é o endereço do remetente. Então, quem enviou o quadro. Mesma estrutura, são 6 bytes. Depois, existe um campo que pode representar duas informações. Ou ele representa o comprimento do quadro que está sendo transportado, ou seja, o valor entre 46 bytes, que é o tamanho mínimo, e 1.500 bytes, que é o tamanho máximo do quadro. Ou, se ele possui um valor acima de 1.500, ele está representando qual protocolo que está sendo transportado. Então, se vocês se lembram da estrutura de camadas do TCP/IP, acima do nível de enlace, né, nós podemos ter o protocolo de rede IP ou o protocolo auxiliar ARP, né, isso na prática, né. Finalmente, então, os dados que ele está transportando, né, entre 46 e 1.500 bytes, aqui nós temos os dados das camadas superiores. Ao final, existe o cálculo de verificação, né, CRC32. Esse cálculo serve para que o destinatário identifique erros. Então, esse cálculo ele é feito
em cima de todos os bits do quadro, né? E o remetente realiza esse cálculo, adiciona o resultado desse cálculo nesse campo de CRC. Ao receber o quadro, o destinatário realiza exatamente o mesmo cálculo e verifica se o resultado deu o mesmo que está nesse campo de CRC. Se o resultado tiver valores diferentes, né, se tiver valor diferente do campo de CRC, indica que o quadro possui um problema de transmissão. Alguns bits, um ou mais bits foram trocados. Consequentemente, esse quadro possui erros e será descartado. Se o cálculo der o mesmo valor que existe no campo de CRC, significa que esse quadro chegou sem problemas e será entregue, então, à camada superior. Em relação ao MAC address, o MAC address é o que nós chamamos de endereço físico. Ele é o endereço que vem gravado na placa de rede pelo fabricante. Ele é formado por 6 bytes, sendo esses 6 bytes divididos nos 3 primeiros bytes que indicam quem é o fabricante e os 3 últimos que indicam valores seriais. Ou seja, um fabricante recebe 3 bytes e ele começa então a ocupar os outros 3 bytes com suas placas de rede. Cada placa de rede fabricada no mundo possui um endereço único. Não devem existir 2 placas de rede contendo o mesmo MAC address, né? Então, como nós representamos o MAC address através de números em hexadecimal separados por 2 pontos. Então, ali nós temos um exemplo de MAC address 080027 7D A185. Então, esse é o endereço físico, é o endereço de uma placa de rede. Existem endereços que nós chamamos de unicast, são endereços que indicam um único host, né? Eles são representados pelo 8º bit contendo o valor 0, ou seja, sempre que o primeiro byte de um MAC address for par, nós estamos endereçando unicast, estamos endereçando uma máquina. Nós temos endereçamento multicast, ou seja, sempre que o primeiro byte de um MAC address for ímpar, nós estamos endereçando um grupo de estações, um grupo de máquinas dentro de um enlace local. E nós temos o endereço de broadcast, que é bastante utilizado, que endereça todas as estações, todas as máquinas de um enlace local. O endereço de broadcast, todos os bits são 1, ou seja, o endereço FFFFFFFFF, 6 bytes com todos os bits setados. O que nós usamos mais comumente são, obviamente, endereços unicast, quando nós estamos endereçando uma máquina, e endereços de broadcast, quando nós temos mensagens que devem ser entregues a todas as estações de uma rede. Então, sempre que vocês enxergarem um endereço contendo vários FFs, FFFFF, significa uma mensagem de broadcast. As mensagens de broadcast serão aceitas por todas as estações da rede. Todas as estações recebem a mensagem e entregam para as camadas superiores. As redes Ethernet podem operar em modo half duplex ou full duplex. Quando em modo half duplex, elas utilizam o protocolo de acesso ao meio CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. O Carrier Sense Multiple Access significa que as estações irão escutar o meio antes de transmitir. Ou seja, se uma estação deseja transmitir, ela escuta o meio. Se ela identifica que existe uma transmissão em andamento, ela não irá transmitir, evitando uma colisão tardia. Ela só irá transmitir caso ela escute o meio estiver ocioso, não existam transmissões. Isso significa que só existirão colisões quando 2 estações escutarem o meio, ele estiver ocioso e elas decidirem praticamente ao mesmo tempo iniciar a transmissão. Essa transmissão irá colidir então desde o início, o quadro colide desde o início da transmissão. Com a técnica de Collision Detection, a estação deve detectar a existência de colisão e interromper a transmissão. Então, o objetivo do CSMA-CD é ser utilizado em redes com acesso ao meio compartilhado, onde existem colisões, e minimizar o impacto das colisões através da detecção da existência de uma colisão e interrupção imediata da transmissão. Ou seja, só irá colidir o início do quadro, o início da transmissão, e as 2 estações irão então interromper a transmissão, evitando a colisão completa do quadro.
O half duplex é utilizado quando nós temos rede em barra, utilizando cabo coaxial, o que não é a realidade atual, né? Rede com hubs, que também está caindo em desuso, ou rede com switches, dependendo da configuração das portas do switch e das estações. Então existe ainda, conforme a situação, atualmente, né, a utilização de half duplex, consequentemente a utilização do protocolo CSMA-CD. Como eu falei, então, o Carrier Sense é a escuta antes da transmissão. Só existirão colisões quando as transmissões foram praticamente realizadas ao mesmo tempo. Duas estações detectam que o meio está ocioso e decidem iniciar uma transmissão. E o Collision Detection é a técnica, então, de detecção de colisões, né, que funciona da seguinte maneira: enquanto a estação está transmitindo, ela continua escutando o meio. Se o que ela estiver transmitindo for diferente do que ela estiver escutando, significa que existe uma colisão. Então a estação transmite 0101 e ela escuta 0101, significa que está tudo certo. Se o que ela transmite é 0101 e ela está escutando alguma coisa diferente, significa então que essa transmissão está colidindo, está havendo um problema de transmissão. Dessa forma, a estação detecta que existe uma colisão e aborta, então, a transmissão. Quando ocorrer a colisão, existe a perda dos quadros colididos e as estações, então, interrompem a transmissão, abortam a transmissão imediatamente, né, logo após a detecção. Isso ocasiona uma colisão apenas dos primeiros bits transmitidos, consequentemente um aproveitamento do meio melhor, né, não se tem um desperdício de transmissão ao transmitir o quadro inteiro. Como a estação retransmite, então? A retransmissão do quadro colidido, ou seja, ela detectou que houve uma colisão, ela vai retransmitir o quadro. Então a retransmissão acontece através do algoritmo chamado de algoritmo de back-off. Então a estação vai sortear um valor e esse valor vai ser multiplicado por um time slot. Então a primeira coisa que a estação faz é definir o time slot da rede, né? A gente vai ver como se calcula isso. Mas enfim, a estação detecta qual é, né, calcula qual é esse time slot e ela vai sortear um número. Esse número vai ser multiplicado pelo time slot, ou seja, quantos time slots eu devo aguardar até retransmitir, até tentar retransmitir o quadro que acabou de colidir. Então o resultado vai ser o tempo que deverá aguardar antes da tentativa de retransmissão. O valor a ser multiplicado pelo time slot depende da quantidade de colisões. Então como é que se calcula isso? O cálculo a ser efetuado é o valor a ser multiplicado pelo time slot é obtido a partir de 2 elevado ao número de colisões menos 1. Ou seja, na primeira colisão, nós temos a possibilidade de sortear entre os valores 0 ou 1 time slot, né? Então, o que vai ser multiplicado pelo time slot. Na segunda colisão, 2 elevado na 2, então, eu vou poder sortear entre 0, 1, 2 ou 3 time slots, né? E assim por diante. Então, eu sempre vou ter um valor aleatório que eu devo aguardar, né, um tempo aleatório que eu devo aguardar antes de retransmitir. O número máximo de tentativas é 10, ou seja, depois de colidir 10 vezes seguidas, aí a estação aborta a transmissão, não vai tentar retransmitir novamente. Isso possibilita, né, 10, né, 2 elevado a 10 menos 1, me dá um sorteio depois da 10ª colisão consecutiva, né, eu vou sortear entre 0 ou até 1023 time slots para tentar novamente. Né? Por que se deve sortear isso? Por que não retransmite com um tempo fixo? As duas estações acabaram de colidir. Né? Duas estações detectaram que o meio estava ocioso, as duas estações iniciaram a transmissão. Vamos imaginar que elas aguardem o mesmo tempo para tentar a retransmissão, ou seja, elas vão aguardar 3 time slots. Então as duas acabaram de colidir, elas aguardam 1 time slot, 2 time slots, 3 time slots, e aí elas vão tentar retransmitir as duas ao mesmo tempo, o que vai ocasionar uma colisão novamente. Então no momento que eu tenho um sorteio aleatório, cada estação vai esperar um número de time slots diferentes. Se uma estação aguarda 2 time slots e outra aguarda 3, a primeira estação vai começar a transmissão antes. Quando a segunda estação for tentar transmitir, ela vai ver que o meio está ocupado, ela vai então aguardar que o meio fique ocioso novamente para tentar a transmissão. Com isso eu evito que as duas estações que acabaram de colidir colidam, né, novamente com 100% de probabilidade.
A definição do time slot considera o tempo de propagação dos sinais da rede. O que acontece é o seguinte: demora um certo tempo para que os sinais transmitidos por uma estação atravessem todo o meio físico e cheguem na última estação, né, na estação que está fisicamente mais distante dela. Imagine que essa estação, nessa primeira estação, inicia uma transmissão e os sinais ainda estão viajando no meio físico, não chegaram até o final, e ela encerre sua transmissão. Então ela para de detectar colisões, ela para de escutar o meio e ela assume que o quadro que ela transmitiu, esse quadro pequeno que ela transmitiu, ele foi entregue corretamente. Uma estação que está lá na outra ponta, que está lá distante, ela escuta o meio e o meio está ocioso, e ela inicia a transmissão antes que os sinais cheguem até ela. Ela vai, então, colidir com os sinais que estão viajando no meio físico. A estação que iniciou a transmissão antes, ela não vai detectar essa colisão. A estação que está lá na outra ponta vai detectar e vai assumir, então, essa colisão. O que importa é que a estação remetente que transmitiu primeiro, ela vai transmitir os seus dados e não vai conseguir detectar a existência de uma colisão. Bom, pensando nisso, nós temos algumas conclusões. Primeiro, as estações não necessariamente transmitem ao mesmo tempo para colidirem. Ou seja, existe um período em que uma estação pode iniciar a transmissão antes da outra e ambas colidirem. Por isso que a gente sempre fala praticamente ao mesmo tempo. Isso é uma coisa. A segunda conclusão que nós tiramos é que deve existir um tamanho mínimo de um quadro para que a estação consiga transmitir, esse quadro seja transmitido e atravesse todo o meio físico e ela detecte caso ocorram colisões. Então, qual é o tempo mínimo necessário para que uma estação detecte a colisão? É o tempo necessário para que a primeira parte do quadro dela seja transmitido, chegue até o final do barramento, até o final do meio físico e retorne caso exista alguma colisão. Então, o tempo depende da capacidade da rede. Quanto tempo demora para um sinal, né, se propagar por todo o meio físico e voltar até a estação caso ele colida. Definiu-se, então, que um quadro deve ter, no mínimo, 512 bits, 64 bytes. Se eu for transmitir um quadro menor do que 64 bytes, eu devo preencher esse quadro com um bit 0, né, até que ele complete os 64 bytes. Então, 64 bytes é o estabelecido como tamanho mínimo de quadros Ethernet. Em uma rede de 10 megabits por segundo, eu vou ter então os 512 bits que devem ser transmitidos, dividido pela capacidade da rede, me dá então um time slot de 51,2 microsegundos. Então, os 51,2 microsegundos é o time slot de uma rede de 10 megabits por segundo. O time slot de uma rede de 1 gigabit é 0,502 microsegundos. Então, dependendo da capacidade da rede, da vazão que a rede é capaz de suportar, eu vou ter um time slot diferente. Então, o cálculo que é feito pelo Collision Detection para a retransmissão, né, depois que ele detectou a colisão, é 2 elevado ao número de colisões, ele tem ali um número que ele vai sortear nesse intervalo, multiplicado pelo time slot da rede na qual a estação está inserida. Outro modo de operação das redes Ethernet é utilizando, né, o full duplex. O full duplex só vai poder ser utilizado quando nós tivermos conexões ponto a ponto, onde não existe a possibilidade de colisões no meio físico. Então, nós usamos em ligações entre estação e switches. Então, quando a estação suporta e a porta do switch também suporta a comunicação full duplex, é possível então que a estação transmita e receba dados simultaneamente. Quando nós temos esse tipo de conexão, então não existem colisões e nós não necessitamos do CSMA-CD, não precisamos realizar esse mecanismo de detecção de colisões. Para vocês terem uma ideia, se nós utilizássemos o CSMA-CD, ele iria acusar colisões o tempo inteiro, porque eu estou transmitindo uma coisa e recebendo uma informação diferente. Então, o que ele está transmitindo é diferente do que ele está escutando. Então, se nós utilizássemos o CSMA-CD em conexões full duplex, a estação iria acusar
a ocorrência de colisões o tempo inteiro. Então, a estação, quando ela se conecta numa conexão full duplex, ela automaticamente desliga o CSMA/CD. Para que seja possível que um switch receba dados e transmita dados ao mesmo tempo pelas portas, ele deve então organizar os quadros em uma memória interna, ou seja, ele está recebendo quadros de todas as portas, de todas as estações da rede, ele deve então organizar uma fila de quadros a serem entregues e vai então entregando esses quadros conforme, né, o endereço de destino. Para que isso seja possível de ser implementado na prática, é necessário então que o switch tenha a possibilidade de interromper a transmissão das estações quando a memória dele estiver lotada, estiver sobrecarregada. Ou seja, conforme o switch detecta que ele não vai mais ter capacidade de armazenar informações internamente, ele envia então um comando para a estação, um comando chamado de pause, para que a estação pare um pouco, né, interrompa por um determinado período as suas transmissões e ele consiga entregar todos os quadros que estão na fila. As estações, então, quando são conectadas num switch com capacidade de full duplex, elas passam por um processo de autonegociação que vai especificar, então, a utilização do full duplex. Então, sempre que nós temos uma estação, essa estação é conectada na porta de um switch, existe esse processo de autonegociação, na qual o switch e estação vão definir qual a vazão que vão utilizar, qual a velocidade da rede e qual o modo de operação que vão adotar, se half ou full duplex. Se a estação e o switch optarem por half duplex, se utiliza então o CSMA/CD. Se eles optarem por full duplex, se desabilita o CSMA/CD e a estação pode transmitir e receber dados simultaneamente. Caso exista um problema durante o processo de autonegociação, e isso é possível, vão existir problemas de conexão. Imaginem, por exemplo, que o switch, durante o processo de autonegociação, coloque a porta em modo full duplex e a estação, por uma falha na autonegociação, coloque a sua placa em modo half duplex, ou seja, a estação vai habilitar o CSMA/CD e o switch não. Então, quando o switch começar a receber dados e enviar informações diferentes para a estação vai detectar a ocorrência de colisões, então não vai aceitar aquela informação, vai interromper a sua transmissão e assim por diante. Então nós temos uma estação que não consegue se conectar à rede, não consegue transmitir nem receber nada, porque ela vai ficar o tempo inteiro acusando colisões. Quando esse tipo de coisa ocorre, é possível, a partir do diagnóstico do administrador, né, diagnosticar essa situação, é possível então ir na configuração do switch, caso, né, o switch possua gerenciamento, se vai na configuração do switch, se fixa o modo de operação e velocidade naquela porta, ou seja, se diz, essa porta vai funcionar a gigabit e full duplex, e se faz a mesma coisa na estação. Se vai nas propriedades da placa de rede da estação e se especifica então manualmente qual a velocidade e qual o modo de operação daquela placa de rede. Com isso, então, se consegue contornar um processo de autonegociação que esteja falhando. Aqui para consulta, então, a tabela contendo os padrões de redes Ethernet, tipo de cabeamento utilizado, velocidade e alcance do cabo. Essa tabela serve, então, para consulta de vocês, até para entender os diferentes padrões, diferentes meios de transmissão que nós temos, velocidades, etc.